Olá, aluno do Colégio Marista de Natal. Eu sou o professor Elmo Marinho de História e hoje iniciaremos a nossa aula de revisão, primeira parte, Roma Antiga. De olho na tela. Vamos juntos? Beleza? Quando nós trabalhamos a Roma Antiga, precisamos prestar atenção a uns pontos muito importantes. Primeiro, a Roma Antiga nasceu no atual território da capital italiana, às margens do rio Tibre, há 1000 anos antes de Cristo. Um detalhe importante: ao contrário da Grécia, Roma era um território fértil, banhado por um rio muito importante, que é o rio Tibre, no qual proporcionava uma área fértil conhecida como a planície do Lácio. Outro detalhe também: próxima do mar Mediterrâneo, facilitaria no futuro um comércio marítimo muito importante. E após a vitória sobre as guerras púnicas, Roma iria colocar um apelido no mar italiano chamado Mare Nostrum, nosso mar. Um detalhe importante: a história de Roma é dividida em 3 fases: monarquia, 759 aproximadamente a 509 antes de Cristo, né, obviamente, de 509 a mais ou menos 27 antes de Cristo, república, e de 27 antes de Cristo a 476 depois de Cristo, império. Um detalhe importante: a sociedade romana, ela nasce tendo uma luta entre dois grupos sociais importantíssimos que estão presentes na história de Roma como dois grandes protagonistas: os patrícios, que eram a elite romana, a dona das melhores terras, tinha o controle político, jurídico e militar, e os plebeus, que eles ficavam às margens de vários momentos da sociedade romana, de vários momentos da história romana. Mas eles degladiaram ao longo de muitas décadas e centenas de anos. Mas vamos lá com calma. Outro detalhe: a religião romana era politeísta, absorvendo muitas características da religião grega, não diferentemente absorvendo os romanos na cultura grega, na educação, na culinária e assim por diante. Outro detalhe importantíssimo também, em relação à religião. A religião era politeísta e eles tinham características desses deuses muito próximas da religião grega. Só mudando o nome dos deuses, por exemplo, o pai dos deuses na Roma Antiga, Júpiter; o pai dos deuses na Grécia Antiga, Zeus. Outro detalhe também, em relação à dieta alimentar, era baseada no consumo do pão, à base de trigo, né, do vinho e do azeite de oliva. Isso hoje nos remete muito à culinária mediterrânea, tão famosa, né? Um detalhe importantíssimo: a sociedade romana tinha no topo da pirâmide os patrícios, abaixo os plebeus e na base da pirâmide, a partir da vitória nas guerras púnicas, a escravidão. Mas vamos lá. Quais eram as 3 formas de um homem ou mulher se tornar escravo? Por nascimento, por dívidas e por prisioneiros de guerra. A escravidão na Roma, ela só se consolida após as guerras púnicas. As guerras púnicas representam, na opinião de inúmeros estudiosos e de historiadores, o grande divisor de águas da história de Roma. Porque com a vitória nas guerras púnicas, ele tem um controle sobre o mar Mediterrâneo e consolida a escravidão. E, ao mesmo tempo, empobrece os plebeus. Quando a gente enfatiza que consolida a escravidão, é porque
a população prisioneira de Cartago foi vendida como escravo. Então, foi um grande fluxo de escravos que ingressou nesse território, que é o território romano. E quando nós falamos que empobreceu os plebeus, que muitos plebeus que lutaram contra Cartago, né, durante as guerras púnicas, simplesmente eles morreram, ou quando retornaram, suas fazendas estavam hipotecadas, muitas dívidas, e perderam, né, para pagamento de dívidas. Um detalhe também importantíssimo da aula, muito importante da aula, em relação aos fatores que levaram à queda da monarquia. Foi uma disputa política entre o último rei de Roma, Tarquínio, conhecido como o Soberbo, contra o Senado, no ato dele fechar o Senado, querendo limitar o poder do Senado. Os senadores se uniram, formaram um exército particular e destronaram o rei, dando início à república. Não se esqueça, só quem pode ser senador na Roma Antiga é um patrício do sexo masculino. As mulheres não exerciam cargos públicos. Isso é muito importante. Outro detalhe também muito importante. A República Romana ela foi marcada por inúmeras magistraturas. Os cônsules, que eram uma espécie de presidente da República, chegou a ter 2, a partir da lei Licínias, que determinava que um deveria ter um cônsul plebeu e outro patrício. Os edes, né? Os questores responsáveis pelas finanças, os pretores responsáveis pela justiça, os edes pelo policiamento e abastecimento em Roma, os censores responsáveis pelo censo de Roma e outras atribuições. Um detalhe muito importante, durante a República Romana foram aprovadas inúmeras leis para tentar diminuir as desigualdades entre patrícios e plebeus. Mas você precisa entender que essa rivalidade entre patrícios versus plebeus, ela durou durante toda a história de Roma. A rivalidade entre os patrícios e os plebeus, elas foram personagens nessa história de forma muito precisa. Foi aprovada a lei do tribuno da plebe para evitar a fuga dos plebeus no início da República, mais ou menos em 490 a.C., né? Essa lei determinava que deveria ter plebeus no Senado para aprovar ou reprovar as leis que os senadores aprovassem referente aos plebeus, para diminuir as desigualdades e defender seus interesses. Depois, a lei das 12 tábuas, que foi uma grande referência na história das primeiras leis escritas romanas, né? Foi a compilação das leis. Depois, a lei Canuléia, que determinava o casamento entre patrícios e plebeus. Depois, as leis licínias, que eu já expliquei. Depois vem a lei da Poetélia Papíria, que acabava com a escravidão por dívidas, tentando diminuir essas desigualdades sociais com os plebeus pobres que estavam se tornando escravos de forma muito banalizada. Durante a República, foi marcada também pela famosa reforma agrária. Reforma, agrária. A reforma agrária dos irmãos Graco, que tinha a intenção de distribuir terras, entre os plebeus para diminuir a fome, a desigualdade, gerando empregos e também a retirada desses plebeus miseráveis de grandes centros urbanos romanos, levando os mesmos para o interior. Mas essa lei não obteve sucesso. Durante a República também houve a famosa Revolta de Espartacus, que é considerada a maior revolta de escravos da história de Roma, mobilizando 80 mil escravos. Mas ela foi fracassada também. Na próxima aula, nós iremos estudar os triunviratos e o Império Romano e a sua decadência.
tá certo? Desejo a todos bons estudos e fiquem com Deus. Um forte abraço. Beijão.